Pessoal, boa tarde. Vamos começar então o webinar, o primeiro webinar da Cervelo, onde o tema vai ser gestão de produtividade em tempo de trabalho remoto. Primeiro, deixa eu me apresentar, meu nome é Maurício, eu sou gerente de produtos e infraestrutura na Cervelo. Hoje eu cuido do ciclo de desenvolvimento dos produtos ofertados pela Cervelo ao mercado, incluindo aí a análise de mercado, a concepção das funcionalidades e a fase de desenvolvimento. Tá? Também sou responsável pela infraestrutura de cloud da Cervelo. Qual que é a minha experiência em gestão de produtividade? Eu participei nos últimos 19 anos de implantação de métodos de produtividade em equipes de centrais de serviço. Tá? Isso foi, acho que meus primeiros 10 anos eu trabalhei nessa atividade. E depois eu comecei a trabalhar na implantação de projetos em centrais de serviço e também em gestão de equipes de desenvolvimento. Bom, o que veremos hoje? Vamos ver a análise do contexto da gestão de produtividade em equipes de sustentação e equipes de criação, que atuam de forma remota. Qual o papel do gestor no processo de gestão de produtividade? Diagnóstico de problemas de produtividade em uma equipe. Vamos falar também de métodos e ferramentas que podem auxiliar os gestores a transformar suas equipes em equipes remotas de alta performance. E por último, vamos falar dos benefícios que equipes remotas de alta performance podem trazer para as organizações e os integrantes da equipe. Ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta que todo gestor deve se fazer, né? Será que eu tenho problemas de produtividade em minha equipe? E aqui eu coloquei algumas perguntas para vocês se fazer, que caso uma delas seja sim, é muito provável que você tenha problemas de produtividade. As entregas ocorrem dentro ou fora do prazo? Só uma questão que o pessoal que está acompanhando o chat está informando que não está aparecendo a imagem. Eu vou ver se tem alguma questão aqui envolvida, tá? Alguma questão técnica envolvida. Só um minuto. Vamos lá. Acho que eu descobri o que é. Vou pedir para a Cris, que está ajudando aí. Cris, você valida para mim que vocês estão vendo agora. Tá, deve ser o delay. Tinha um flag aqui na ferramenta que não estava habilitado, eu habilitei. Valida para mim. Agora sim, né? Legal. Então, agradece as pessoas aí do chat que contribuíram com essa informação, porque quem está apresentando aqui não tem a visão, essa visão. Tá? Então, vou começar de novo, para não ter dúvidas. Então, falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou gerente de produtos e infraestrutura na Cervelo. Eu cuido do ciclo de desenvolvimento dos produtos ofertados pela Cervelo ao mercado, incluindo aí a análise de mercado, a concepção das funcionalidades e a fase de desenvolvimento. Sou responsável também pela infraestrutura de cloud da Cervelo. Minha experiência em gestão de produtividade, eu tenho 19 anos de experiência, os primeiros 10 anos mais voltado para equipes de centrais de serviço, Service Desk, Help Desk, e depois eu comecei a participar de implantação de projetos em centrais de serviço e também gestão de times de desenvolvimento. Ok? Bom, o que veremos hoje? Primeiro a gente vai ver uma análise do contexto da gestão de produtividade em equipes de sustentação e equipes de criação, que atuam de forma remota. O papel do gestor nesse processo de gestão de produtividade, falar sobre diagnóstico de problemas de produtividade em uma equipe, falar sobre métodos e ferramentas que podem auxiliar os gestores a transformar suas equipes em equipes remotas de alta performance. E por último, a gente vai falar aí dos benefícios que equipes remotas de alta performance podem trazer para as organizações e para os integrantes dessas equipes. Ok? Bom, qual é a pergunta que todo gestor de uma equipe deve fazer a si mesmo?
será que tenho problemas de produtividade em minha equipe? E para isso eu elenquei algumas perguntas que o gestor deve fazer a si mesmo, e caso a resposta seja sim para alguma delas, significa que você tem problema de produtividade. E aí eu acho que o primeiro papel do gestor é assumir isso, né? Às vezes a gente põe a culpa na organização, culpa na ferramenta, culpa em uma série de coisas, e a gente precisa assumir que o problema é nosso, porque só assim a gente vai conseguir mudar. Ok? Então, as entregas ocorrem dentro ou fora do prazo? As pessoas trabalham dentro do seu horário de trabalho ou elas precisam constantemente trabalhar fora do horário de trabalho? Quanto tempo as pessoas gastam fazendo coisas que poderiam ser automatizadas, já foram feitas por outras pessoas ou não precisam ser feitas? Qual o nível de estresse dos membros da equipe e seus gestores? O produto entregue pela minha equipe é satisfatório aos clientes? Se fazendo essas perguntas, você consegue, fazendo uma análise realista, você consegue responder se você tem problema de produtividade na equipe, sim ou não. Ok? Bom, imagine que que a resposta é sim, eu tenho problemas de produtividade na minha equipe. Agora vamos começar a discutir sobre como eu reverto isso. Como eu transformo as minhas equipes em equipes de alta performance, né? E aí você deve se fazer uma pergunta. Eu devo focar a minha gestão de produtividade nos indivíduos ou nas equipes? E isso é uma decisão muito importante, tá? E a resposta para isso é nas equipes. Você sempre deve focar a gestão da produtividade na gestão de produtividade da equipe e não dos indivíduos. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Eu trouxe esse exemplo do artesanato versus linha de produção. Vamos imaginar que você tenha um artesão que, em base a um pedaço de madeira, consegue transformar esse pedaço de madeira em uma cadeira, ok? Imagina que esse artesão ele leva 16 horas para transformar a madeira bruta em uma madeira que possa ser vendida para uma pessoa que encomendou essa cadeira. Vamos imaginar que você coloca um chefe, não vou falar um gestor, tá? Eu vou falar de um chefe, porque o que ele vai fazer com ele, o que eu vou descrever que ele vai fazer é uma atitude de chefe, não de gestor. Imagina que você coloca um chefe para monitorar esse artesão. Então ele monitora quantos minutos aquele artesão vai até o banheiro, quantos minutos ele para dar uma respirada, e ele transforma a vida desse artesão em uma monitoração constante e absurda. E ele chega até a conclusão que, bom, eu vou dar menos água para o artesão, porque aí ele vai menos no banheiro e a gente ganha alguns minutos dele, né? Vamos imaginar que esse chefe seja extremamente competente e consiga melhorar a produtividade desse artesão. Ele vai melhorar a produtividade desse artesão de 16 horas, que ele consegue fazer uma cadeira, para 14. É um baita aumento de produtividade. Ele leva 2 horas a menos agora para fazer uma cadeira. Agora a pergunta é, quantas cadeiras essa empresa consegue vender a cada 2 dias? Ela continua só conseguindo vender uma cadeira. Agora vamos imaginar que você coloca isso em linha de produção, equipe. Então vamos imaginar uma linha de produção, né? Por que usar uma linha de produção? Por que ter equipes, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, de equipes multidisciplinares? Porque imagine uma fábrica de carros, né? Você tem ali 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas fabricando carros. Quanto tempo levaria para fazer um carro? Cada uma dessas pessoas fazendo o carro inteiro sozinha. Você levaria, sei lá, um mês para fazer um carro? E aí no final do mês você tem 100 carros para vender? Agora imagine essas mesmas 100 pessoas em uma linha de produção.
e você automatizando aquilo que é possível ser automatizado. E uma pessoa pegando o pedido de como aquela pessoa quer o carro, e outra fabricando a carcaça, e a outra montando, e a outra fazendo a elétrica funcionar. E cada vez essas pessoas ficando mais especialistas naquilo. Aí, em vez de você fabricar 200 carros por mês, você fabrica 2.000 carros por mês. Vamos voltar para o artesanato. Imagine que você tem uma equipe de 5 artesãos. Então você vai vender, a cada 2 dias você vai vender 5 cadeiras. Agora imagine que você tem uma equipe de montagem, uma equipe que pega o pedido, uma equipe que faz braço, outra equipe que faz... E aí com essas mesmas quantidades de pessoas, aí você começa a fabricar 10 cadeiras por dia, 5 cadeiras por dia. Isso é foco em produtividade da equipe, não do indivíduo. As equipes conseguem melhorar a produtividade em níveis muito altos. Os indivíduos é um pouco mais difícil, ok? Bom, qual é o papel do gestor na gestão de produtividade das equipes? Ok? Primeiro da lista é assumir a responsabilidade pela produtividade da sua equipe. Não é culpa dos funcionários, não é culpa da empresa, não é culpa do governo, não é culpa do clima, né? Então, você, como gestor, tem que assumir a responsabilidade da produtividade da sua equipe. E a partir daí você implementa métodos e ferramentas que ajudem a sua equipe a evoluir. Você monitora a aderência desses métodos e ferramentas e ajusta o que for necessário ao longo do tempo para ir melhorando. Você cria um ambiente colaborativo entre os membros da equipe. Você incentiva as atitudes que melhoram a produtividade das suas equipes. Você não permite que métodos que atrapalhem a produtividade das equipes sejam utilizados. Você não pode permitir. Você não pode deixar que coisas que atrapalham as pessoas a produzir bem continuem existindo. Vou dar um exemplo. Você vê que numa reunião que acontece diariamente, participa todo mundo da equipe, essa reunião dura 1 hora e efetivamente cada uma dessas pessoas participa, quando muito, 5 minutos, e o resto do tempo elas ficam entediadas. É seu papel mudar isso. É seu papel dizer que essa reunião vai deixar de existir e que você vai passar a ter reuniões muito específicas, com grupos específicos, que realmente tenham que contribuir com aquela situação e ouvir aquilo que está sendo dito. É seu papel não permitir que atitudes e métodos e processos que atrapalham a produtividade da equipe sigam sendo utilizados, ok? Por último, eliminar os obstáculos que impeçam a equipe de melhorar os índices de produtividade. Tá? Então você tem que, ao longo do tempo, ir vendo cada uma das coisas que podem atrapalhar no dia a dia a produtividade das equipes e ir eliminando. E aí você vai para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, num ciclo contínuo de melhora de produtividade. Bom, qual a melhor metodologia a adotar em uma equipe? E aí eu trouxe para cá, acho que uma experiência que eu tive ao longo da minha carreira, né? Você tem que ter abordagens diferentes para tipos de equipe diferentes. E aqui eu elenco 2 tipos de equipe bem distintas, que são as equipes de sustentação, tá? Aí dando exemplos de equipes de sustentação, a gente vai falar de um Service Desk, de um CSC, de um SAC. São equipes que recebem as demandas vindas de clientes, usuários, e elas dão resposta a essas demandas, ok? Então você tem que ter uma metodologia e uma abordagem muito diferente de equipes de criação. Equipes de criação são equipes de desenvolvimento, equipes de implantação de projetos, equipes de elaboração de produtos, equipes de criação. Para essas, você adotar as mesmas práticas, a mesma metodologia e os mesmos métodos que são implementados em equipes de sustentação não funcionam. Eles
terminam atrapalhando a produtividade dessas equipes. E eu falo por experiência própria. Quando eu migrei do mundo de sustentação para o mundo de gerir equipes de dev, eu passei por um período de adaptação em que eu tentava colocar aquelas coisas que ao longo de anos eu tinha aprendido que funcionavam para sustentação em equipes de desenvolvimento. Depois eu fui estudar como essas equipes podiam trabalhar de forma mais produtiva e atingir os níveis de produtividade que eu via em equipes de sustentação que eu tinha participado. E eu vi que há métodos, ferramentas e uma forma de trabalhar completamente diferente. Então é muito importante você analisar qual é o seu tipo de equipe, porque para cada um deles há métodos e ferramentas que possam ajudá-los, ok? Então agora vamos ver cada um deles exemplos de coisas que podem ajudar essas equipes e métodos e ferramentas que podem ajudar cada um desses tipos de equipe, ok? Então vamos falar primeiro de equipes de sustentação remota, ok? O que pode ajudar uma equipe de sustentação remota? Quais são os métodos e ferramentas? Primeiro, vamos estabelecer uma questão muito importante. Eu não vou falar aqui de um método. Olha, usem esse método que ele vai resolver a sua vida, né? Não existe isso. No mercado existem vários métodos. Então a gente está falando de equipes de sustentação, vão ter vários métodos. O ITIL e outros, né? O que você como gestor precisa fazer? Ir buscar quais são os métodos existentes que foram elaborados, ver o que daquele método serve para a sua equipe no estágio de evolução que ela está naquele momento. Então, um erro grande que eu já vi em gestores, em implementações, é a pessoa querer sair da era da pedra lascada para a era da automatização total, tudo de uma vez, e tentar forçar a equipe a sair da produtividade muito baixa para uma equipe de alta performance. Não funciona. E os métodos, eles dizem para você, eles te dão caminhos, como tratar cada uma das situações. Mas muitas vezes a sua organização, a sua equipe não está preparada para aquilo. Então, a sua análise tem que ser gradual. Olha, qual o maior problema que a gente tem hoje? Vamos resolver esse problema. Opa, agora resolvemos esse problema, está estabilizado, está legal, a equipe se adaptou, ok, agora vamos para mais um passo, né? Falando aí de exemplos, né? Vamos dar um exemplo de uma central de serviço aí, uma central de Service Desk, por exemplo, um CSC. Imagine que você nem sequer registra os chamados que essa equipe atende. As pessoas pedem as coisas, essas equipes atendem e tudo mais. E de repente você quer implementar automação, porque você viu numa determinada apresentação ou num determinado fórum que a automação é o que vai resolver. Espera aí, a sua equipe está pronta para automação? Ela sequer sabe o que ela faz? Quanto tempo ela gasta em cada atividade? Quantas horas as pessoas gastam no quê? Como você vai automatizar? Como você vai chegar ao ponto de detectar quais itens devem ser automatizados? Né? Então, gradual. Então, se for falar de ITIL, por exemplo, que é uma metodologia que é utilizada, assim, você tem problemas de base de conhecimento. Sua base de conhecimento é negligenciada. Os documentos que estão lá não são atrativos, não são bons, não são. Isso é uma questão que eu queria abordar, porque eu vejo em muitas implementações a base de conhecimento é como se fosse um plus. Não, a base de conhecimento a gente. Cada equipe vai ao longo do tempo colocando um pouquinho aqui. Em um case muito interessante que eu participei, foi definido um gestor da base de conhecimento, uma pessoa que o único objetivo dela era ir nas áreas, levantar quais eram as coisas que as áreas faziam
criar documentos, validar com essas equipes esses documentos e colocar na base de conhecimento. Então a gestão do conhecimento tinha um dono e tinha uma pessoa especializada nisso, que foi melhorando ao longo do tempo. E aí a gente começa a falar de equipes multidisciplinares. Não coloca todo mundo para fazer tudo. Quem faz um pouco de tudo não faz bem nada, né? Então, ter pessoas que têm um objetivo, uma meta, e elas executam aquilo diariamente, elas vão melhorando e melhorando e melhorando, e aí você atinge níveis de produtividade altos na equipe, ok? Então vamos falar aí de alguns canais de recepção de tickets em sua influência na produtividade. Vamos falar do mais básico, telefone, tá? Então, já é uma melhora, né? Em vez das pessoas irem vamos imaginar a coisa mais absurda que tem. As pessoas irem até a central de atendimento, bater na porta e pedir os seus chamados. Aí depois você põe o telefone, beleza? Já melhorou. As pessoas não precisam mais se deslocar para abrir seus chamados. Elas já conseguem abrir via telefone. Ok, mas aí você tem um nível de produtividade que o telefone requer, né? Você vai conseguir atender. Então vou dar um exemplo. Imagine que por telefone você atende 2.000 chamados por mês. Mas a sua empresa está crescendo. A sua organização está crescendo. E daqui a um tempo você vai ter que atender 7.000 chamados por mês. Vamos melhorar cada um desses atendentes para eles conseguirem atender 7.000 chamados. É inviável. Você não vai conseguir. Por isso que o foco é na produtividade das equipes e não das pessoas, né? Agora, vamos começar a olhar outras coisas. Aí você joga parte dessa demanda que vai vir para um portal com formulários prontos, que a pessoa preenche aquele formulário já com os dados, e em base àquilo você já sabe para que equipe direcionar isso. Aí você pode ter aumento de produtividade da sua equipe, né, sem aumentar pessoas. Ok, aí vamos partir para um outro nível. Aí você vai falar de e-mail. E-mail você pode usar como telefone, que é aquele e-mail que a pessoa manda qualquer coisa e alguém tem que olhar o e-mail. Ou você pode ter e-mails que, dependendo de palavras-chave que serão colocadas no e-mail, isso é direcionado para determinadas equipes. E aí você já tem um outro ganho. Aí você vai falar do chat. Chat, um atendente consegue atender mais de um usuário ao mesmo tempo. Então você consegue ampliar seu atendimento sem a necessidade de aumentar a equipe. Tá? Gestão de fila de atendimento. Então, você tem uma boa gestão de fila de atendimento, os chamados que têm que ser atendidos na ordem que você tem atendidos. Aí você já consegue fazer essas equipes produzirem mais. E aí você aumenta a produtividade da equipe. Aí você vem para a gestão do conhecimento. Imagine que cada vez que uma pessoa pede uma coisa, toda vez a nossa equipe precisa pesquisar como resolver aquilo. Então alguém falou assim, olha, eu estou com um determinado problema aqui na minha folha de pagamento, ou no meu sistema, ou seja lá onde for. É importante a gente não pensar em equipes de sustentação, só equipes de TI. Equipes de sustentação. Tá? Qualquer tipo de sustentação. Então, imagine que eu tenho um problema. Usuários ou o meu cliente está reportando uma situação. Imagine que toda vez eu tenho que entrar no Google e pesquisar como faz aquilo, ler, ir atrás, perguntar para os outros. Quanto tempo eu levo para atender um chamado desse, uma demanda dessa? Agora, quanto tempo eu levo para quando eu estou com um chamado desse, já ter um documento exatamente que diz o que eu tenho que fazer naquela situação? Quantos chamados a mais eu vou conseguir atender se eu tiver uma boa gestão do conhecimento? Se eu ter documentos que me dizem exatamente o que eu tenho que fazer em cada situação, eu vou conseguir atender muito mais chamados, de uma forma muito melhor, sem aumentar a equipe, trabalhando a produtividade da equipe e não dos indivíduos. E aí eu passo para a colaboração. Imagine que eu tenho uma forma rápida e fácil de acionar do segundo, terceiro nível das minhas equipes de sustentação para dar uma resposta rápida para as pessoas que estão no primeiro nível. E aí já cria um documento de base de conhecimento e a próxima vez que tiver aquele acionamento eu não preciso mais do segundo, terceiro nível. Eu vou ampliando a produtividade da minha equipe.
falar um pouquinho de acesso remoto, né? Assim, é uma coisa meio assim, totalmente utilizada, padrão de hoje em dia, mas é uma coisa que ajuda muito. Né? Então, ter um acesso remoto para conectar na máquina do usuário, do cliente, poder ver o que está acontecendo, poder apoiar ele, melhora a produtividade. Tá? Autosserviço. Aí você, vamos lá. Lembra dos estágios. Você começou a receber os seus chamados por e-mail, você começou a ter formulários via portal, com campos específicos já direcionando para a equipe correta, você começou a ter gestão do conhecimento e ter documentos que dizem para cada uma das situações como aquela equipe, aquele solucionador deve atuar. Aí você está pronto para um outro nível, que é o autosserviço. É começar a pegar parte desses documentos que estão na base de conhecimento, deixar eles mais de fácil acesso e de fácil leitura para o próprio usuário, e aí você consegue ter autosserviço. Então vamos imaginar uma equipe que consegue atender, que passou dos 2.000 chamados via só telefone para 3.000, 4.000 chamados com direcionamentos direto, com base de conhecimento, com monitoramento de fila, com chat. Aí você passa para o autosserviço. Em termos de demanda para aquela equipe, imagine que a partir daí você começa a atender, em vez de 4.000, 5.000, 6.000 chamados, porque 2.000 chamados os próprios usuários acham as coisas e resolvem. É um salto de produtividade absurdo. Você saiu de 2.000 tickets mês para 6.000 tickets mês, fazendo melhorias de produtividade nos canais, na base de conhecimento, até chegar no autosserviço. Não é fácil, mas existe um caminho para chegar lá. E aí, por último, você tem a automação, que é outro estágio. Agora, você tem parte daquelas demandas que aquela equipe trata que não precisam mais passar por ninguém. Não precisam mais de alguém executar. Você tem lá RPA ou chatbot atuando para executar aquilo de forma automática. E aí, daqueles 5.000, 6.000 que você estava atendendo com autosserviço, você pode chegar a 7.000, 8.000, 9.000 atendimentos por mês. Então, pensem nisso. Pensem na quantidade de pessoas que você ia precisar para ampliar os seus atendimentos de 2.000 chamados por mês, de 2.000 chamadas por mês, para 10.000 chamadas por mês, aumentando pessoas no telefone. E como você tem outras maneiras de fazer isso em camadas, gradualmente, para atingir uma equipe de alta performance de sustentação. E medindo e agindo, tendo monitoração, quem está online, quem está trabalhando no quê, via uma ferramenta que funcione via cloud, você pode ter isso de forma remota, o que é um outro nível de produtividade, porque você passa aí a essa produtividade mudar a vida das pessoas, porque elas não precisam mais se deslocar até os seus trabalhos e gastar, às vezes, 3 horas por dia dentro de um meio de transporte se deslocando. Elas podem atuar dentro da casa delas com uma roupa muito mais confortável, com uma roupa de escritório. Elas podem almoçar com os filhos delas. Elas podem, quando terminar o dia de trabalho, jantar com a família, fazer um curso de melhora, um curso de formação. Elas podem fazer um hobby e serem mais felizes. Então, você transformar as suas equipes em equipes de alta performance, você está atuando diretamente no quanto essas pessoas vão ser felizes. E pessoas felizes não querem mudar de emprego, às vezes mesmo para ganhar mais, né? Por quê? Eu vou sair daqui, que eu sou feliz, que eu trabalho no meu horário de trabalho, não preciso trabalhar até mais tarde, que eu consigo
almoçar com meus filhos, que eu consigo fazer cursos de especialização, que é gostoso trabalhar aqui, para arriscar ir para um outro lugar? Não, não vou. E aí você começa a ter menos rotatividade. E quanto menos rotatividade você tiver, mais você tem produtividade. Tá? Então é um ciclo virtuoso, né? Onde o gestor toma a decisão de ter uma equipe de sustentação de alta produtividade remota. E ele age. E ele vai agindo todos os dias até atingir. Ok? Bom, vamos mostrar para vocês como o Cervelo pode ajudar equipes de sustentação remota. Ok? No que a gente pode ajudar vocês a atingir essa equipe de sustentação remota de alta performance. Tá? Então, eu deixei aqui umas coisas preparadas. Vamos imaginar aquele primeiro estágio, né? Estou começando a receber chamados via telefone ou tenho um registro de chamados via telefone que não é bom. Então, aquele primeiro nível, ok? De estágio de evolução de uma equipe de sustentação. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Uma forma de ir indo do estágio mais básico até o estágio da automação. Então, mostrar aqui para vocês o TMS, que é o módulo onde os atendentes de telefone registram seus chamados e também os solucionadores das outras áreas atendem as demandas, ok? Então, aqui eu estou logado como um atendente e também como que ele também é supervisor, porque depois eu vou mostrar aqui como o supervisor pode monitorar o que as pessoas estão fazendo, como que elas estão trabalhando, como tá as demandas dele. Tá? Então vamos naquele primeiro exemplo, vamos registrar um chamado, ok? Para isso eu vou clicar em novo. Então, uma das coisas que a gente pode ajudar vocês é padronizar. Imagine aquela tela de sistema que tem um monte de campo que as pessoas precisam clicar em um monte de coisas para conseguir registrar um chamado. Não, o Cervelo ele tem um conceito de wizard, justamente para melhorar a produtividade de quem registra chamado via telefone. Então, você pergunta lá com quem você está falando, qual o nome do seu cliente ou do seu usuário, se você está falando de uma central interna, localiza ele te mostra quais são os chamados que tem aberto para aquela pessoa, né? Uma das coisas que pode atrapalhar a produtividade de uma equipe é ela atuar em uma coisa que ela não precisa, que alguém já atuou. Então, dar essa informação é muito importante. Depois a descrição do que a pessoa está falando ao telefone para você, por exemplo, o usuário está com problemas para imprimir. Ok? E aí você categoriza isso. Opa, ditei errado. Ok? Categorizei. Eu posso ter. Aí, ó, a gente já começa a entrar num outro estágio, que é relativo à gestão do conhecimento. Eu ter um checklist, algo que aquela pessoa precisa seguir de ponta a ponta durante aquele atendimento para tentar matar aquele chamado já no início. Isso pode ajudar na produtividade da equipe. Respondi tudo que eu preciso para abrir o chamado, confirmei, estou aqui com o meu chamado para atuar. Ok? Vamos falar agora de um segundo nível de estágio. Eu estou atendendo esse chamado. E aí eu venho aqui, base de conhecimento, aquilo, método e ferramenta. Eu implementei na minha equipe uma pessoa especializada em ir nas áreas criando esses documentos para que as pessoas possam atuar. Ela vem aqui na ferramenta e já localiza o documento que ela precisa e atua e clica e vê como ele funciona e tudo mais, ok? Aqui eu acho que eu cliquei no negócio. Ok? Então isso é muito importante. Aí a gente já começa a falar de outro nível. Tá? E aqui ela pode atender o chamado e aí o sistema automaticamente guardar o tempo que ela está atuando naquele chamado e aí a gente já está falando disso de forma remota, né? Então o analista está aqui logado, o sistema automaticamente está controlando o tempo que ele está gastando em cada atividade, né? Para que ele no final do dia que ela pergunta, no que as pessoas gastaram o tempo, no que gastamos o tempo, quem fez o que em que horário, isso é respondido automaticamente. Ele pode apontar horas, caso ele tenha executado isso no passado, encaminhar para as outras áreas de solução e assim por diante, ok? Então isso aqui vai ajudar
vocês num determinado nível de maturidade da aplicação, da equipe. Bom, o que mais a gente pode ver aqui em relação ao atendimento de chamados, né? Você consegue, imagine esse mundo remoto, né? Você não sabe que a pessoa está ali ao seu lado, você está numa equipe distribuída, então saber o que as pessoas estão fazendo é muito importante, né? Então, eu dou um exemplo aqui da visão de um supervisor, que ele consegue ver, para cada técnico da equipe dele, quantos chamados essas pessoas têm para atender, quantos chamados estão dentro do SLA, quantos estão próximos de vencer, quantos estão vencidos, e, dando um exemplo aqui, eu vou entrar em um chamado, logado como um atendente, e vou dar um atender. Okay? E aí eu volto aqui e dou atualizar, e aí eu vejo que essa pessoa está atuando nesse chamado há quanto tempo. Então, é muito importante saber como que está a distribuição de chamado, o quem está atuando em qual chamada há quanto tempo, né? Isso é uma informação muito importante. Ok? Bom, como a gente pode ajudar também além desse melhorar esse nível mais básico de atuação da equipe de sustentação? Bom, aí a gente começa a partir para um outro nível. Vamos falar de um catálogo de serviços disponível para o usuário com formulários personalizados. Então você pode deixar de fazer com que as pessoas liguem para a central para abrir o chamado e que elas abram o chamado pelo portal. E aí você pode ter dois níveis de evolução. O primeiro, onde a pessoa clica e abre um chamado bem básico, né? Ó aqui, ó. Vamos falar um pouquinho mais lá na frente, autosserviço, mas eu aproveito e já falo agora. Imagine que você criou aqueles documentos da base de conhecimento, eles estão tão bons que podem ser adaptados para um próprio usuário executar. E aí ele vai abrir um chamado e ele já vê qual é o documento que ele precisa para atuar e ele mesmo resolve o chamado. Melhora de produtividade. Então, mas voltando, você pode ter um formulário bem básico de abertura de chamada, onde a pessoa descreve a necessidade dela e isso cai para um time fazer uma análise e aí sim direcionar para as equipes necessárias, ou você pode já estar em um segundo nível. Né? Exemplo, eu clico aqui num catálogo de serviço, e aí eu escolho o item que eu quero, por exemplo, criação de um novo usuário na AD, e aí eu vou para um formulário específico, que tem dados específicos a serem imputados e obrigatórios. Então, ó, qual o login que você quer criar? Qual é o perfil dessa pessoa? Vai ser um colaborador. Qual o nome? E qual o sobrenome? Ele precisa anexar o termo de responsabilidade, senão isso não pode ser processado. Olhe em um formulário quanto a gente ganhou de produtividade. Imagine a quantidade de chamados de criação de usuário no AD que vão cair na central, que a pessoa não informou o nome, não informou o login a ser criado, não informou o perfil que a ser criado, não anexou o termo de responsabilidade. Quanto tempo esse atendente vai gastar para ligar para esse usuário, para pegar informação com ele, com essas informações para poder processar a demanda dele? Tá? Então, já partimos de um estágio onde o atendimento estava sendo via telefone para um estágio onde o usuário imputa informações específicas e já direciona para as equipes específicas. Né? Eu já vi alguns service desks, algumas centrais de serviço, em que o usuário pedia lá a criação do usuário na AD e era essa equipe que tinha que ir atrás da aprovação. Então vamos imaginar que isso precisa de uma aprovação. Essa equipe ia atrás da aprovação, mandava e-mail para o gerente, ou o cara tinha que anexar o e-mail aprovando. Então, assim, ter um processo de workflow que essa aprovação vá para o gerente, ele aprove pela ferramenta, por e-mail, ou por um app mobile, como o Cervelo oferece, ajuda muito na produtividade da equipe, no que aquela central consegue absorver de demandas, ok? O usuário poder acompanhar como que está o andamento da demanda dele, isso está em aprovação, isso já está com Service Desk, ajuda, por quê? Porque o usuário evita o usuário de ligar na central e perguntar como está o andamento da demanda dele. Isso tudo implementado em camadas, em sequência, e você consegue atingir níveis de produtividade alto, ok? Aí vamos começar a falar de automação. Vocês viram que eu
fiz aqui a criação do usuário no AD, e se a gente olhar o caminho pela qual ele vai percorrer, depois da aprovação, ó, aqui, ó, criação automática, isso é RPA. Então, assim, por que eu preciso que alguém entre no AD e crie usuário? Por que eu preciso que alguém entre no sistema tal e preencha a informação? Por que eu preciso? Eu automatizo. E aí aquela central que conseguir absorver uma quantidade de demandas começa a absorver muito mais. Okay? E aí a gente fala também de chatbot e chat humano. Vamos dar um exemplo aqui de utilização do chatbot, né? Automatizado. Né? Então eu vou clicar aqui no chatbot, vamos fugir um pouco de tecnologia, vamos para CSC. Então assim, ó, preciso de férias. Ok? Então aí eu não tenho mais uma pessoa, eu tenho um robô atendendo a necessidade do usuário. Olha, você precisa tirar férias? Ok, então eu vou te ajudar. Quanto tempo você quer tirar férias? 20 ou 30 dias? Ah, eu vou dizer 20 dias. Quando você quer começar as férias? Vou dizer amanhã. Vai requerer 13º, sim ou não? Sim. Tá? Imagine que isso é analisado pelo chatbot, ele avalia que está tudo certo, gera a solicitação, isso vai para aprovação do gerente, e depois que o gerente aprovar, um RPA vai lá na ferramenta de folha e processa as férias dele. Então, quanto a equipe que você é responsável ganhou de produtividade, de aumento de capacidade de atuação em demandas com essa automatização. Né? Mas lembre-se, não adianta ir para isso se você não tem nenhum atendimento telefônico organizado. Né? Vamos agora para outro exemplo em que o chat pode apoiar. Eu vou dizer assim, ó, estou com dúvidas de RH. Poderia ser dúvidas em qualquer coisa, TI, financeiro, seja lá o que for. E aí eu vou dizer que sim, que eu estou com dúvida mesmo no RH. Ele vai perguntar em qual dos processos eu estou com dúvida, eu vou dizer que é férias. E aí, base de conhecimento, gestão do conhecimento. Olha, isso aqui que você precisa, eu já tenho. E a pessoa clica e lê e pode se satisfazer ali e dizer, ok, obrigado, resolvi. Mas vamos imaginar que não, que a sua base de conhecimento ainda não está nesse nível de autosserviço. Então ela precisa do contato com a pessoa. Então ela vai dizer aqui que não e ela vai falar com o atendente. Tá? E aí você tem o atendimento via chat. Né? Aí aqui eu estou logado com o atendente e ele vai ver que entrou um usuário na fila, ele tem a timeline aqui do dia dele, do que ele fez, e o supervisor tem acesso a essa timeline, pode ver como que está as horas utilizadas daquela pessoa. Né? O objetivo remoto é saber o que as pessoas estão trabalhando sem que elas precisem estar do lado dela. Okay? E aí ele abre a conversa, e aí você pode ter textos padrões. Lembra de produtividade. Cada item que você melhora, a sua equipe é capaz de produzir mais. Tá? Agora, vamos falar de gestão remota. Imagine que o atendente está na casa dele e o supervisor está na casa dele também. E ele está vendo aqui, ó, o Pedro está em atendimento nesse momento. Quantas pessoas estão em atendimento? Quantas estão disponíveis? Qual foi o maior tempo de espera que alguém esperou hoje? E aí ele atua. Ele vem aqui ver como que essa pessoa está. Inclusive pode entrar aqui até na conversa e acompanhar o andamento. Tudo isso remoto, sem a necessidade de estar ao lado da pessoa. Okay? Por último, vamos falar de colaboração. Né? Então eu sou um atendente, eu estou em um chamado e estou com dificuldade nele e preciso chamar aí o pessoal do segundo, terceiro nível para me ajudar. Como que eu posso fazer isso? Como o Cervelo pode ajudar vocês nessa questão de colaboração? Desde um chamado, desde uma tarefa de projeto, que é uma coisa que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, eu posso disparar uma sala, um grupo de discussão envolvendo pessoas e criando aí um ambiente de discussão a respeito de um chamado, de uma requisição, de uma demanda qualquer. Tá?
Um exemplo, né? Ok? E aí o pessoal está lá trabalhando e tudo mais, e aparece, ó, pessoal, estou com ajuda, preciso de ajuda nesse chamado, e ele clica, e aquilo vai criando um ambiente colaborativo, e as pessoas vão atuando, e tudo aquilo fica registrado na ferramenta, ok? Bom, tudo isso que eu mostrei precisa de gestão, né? E aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês, não vou entrar no detalhe, mas você tem a gestão do chat, como está a curva de atendimento por hora, tempo de espera, atendimentos por dia, espera e duração, indisponibilidade dos técnicos e tudo isso permitindo você ir do número até o detalhe, até chegar à informação e ver a conversa que esse atendente teve com o usuário e assim por diante. O mesmo para o chatbot. Né? Então você tem aí como foram os atendimentos, quantos foram redirecionados para o humano, quantos foram finalizados. Tudo isso para quê? Para entregar ao gestor condições de analisar o que está impedindo a equipe dele de se transformar em uma equipe de alta performance e atuar. Melhorar a base de conhecimento, melhorar a automação, melhorar atendimento via chat, melhorar atendimento via telefone. Isso num ciclo contínuo de melhora. Ok? Bom, vamos voltar aqui para o PPT. E agora vamos falar... Opa, cliquei errado aqui. Desculpa, gente. Vamos falar aí de equipes de criação remota, ok? É muito importante. Uma equipe de criação é importantíssimo que ela seja multidisciplinar. Então, assim, vou dar um exemplo, né? Numa equipe de desenvolvimento, que é o meu mundo, mas a gente pode falar de várias outras. Eu tenho um programador, que é o programador que senta com as pessoas e vê o que elas querem. Aí é o programador que senta e faz a tela. Aí é o programador que cria no banco de dados como as coisas vão funcionar. Aí é o programador que gera o programa. Aí é o programador que testa e o programador que cria a documentação. Tem alguma chance disso ser produtivo? Qual a comparação com o que eu mostrei lá no começo? Isso é artesanato ou é linha de produção? Então, quanto eu vou poder melhorar a produtividade dessa pessoa? Ela está fazendo coisas que ela nem está preparada. Não é o melhor dela. Então, aí você tem que ir para equipes multidisciplinares. Imagine que você tem uma pessoa que pega a necessidade com o mercado. Por exemplo, no meu caso, eu pego a necessidade com o mercado ou pego a necessidade com os clientes que querem melhorar a ferramenta. Aí eu tenho uma pessoa que transcreve isso em histórias de, olha, precisamos criar assim, assim, assado, uma tela assim, assim, assado. Aí a gente tem um web designer que ele vai lá e cria a tela e ele mostra para o gerente de produto, que no meu caso, e eu avalio essa tela e a gente discute em cima daquela tela, envolve os programadores mais experientes e a gente chega no que é melhor. Aí a gente passa isso para os programadores, que a única coisa que tem que fazer é fazer a tela funcionar. E aí você tem a pessoa responsável pelo banco de dados que cria as queries mais complexas. As queries básicas até ficam com os programadores, mas as queries complexas ficam com uma pessoa especializada em SQL. E aí, daqui a pouco, você está entregando telas que antes você levava 2 semanas para fazer, entregando em 1 dia, 2 dias. Olha o nível de produtividade. Pensa nisso ao longo do ano. Quantidade de coisas que você consegue fazer com equipes multidisciplinares versus com equipes artesanais, né? Aí vamos falar de ciclos de curtos de trabalho, as sprints, né? Equipes de criação, as sprints são muito importantes. Dizer para as pessoas, olha, nas próximas 2 semanas, 1 semana, 3 semanas, a gente vai trabalhar isso aqui e colocar o foco total das pessoas naquilo, ajuda muito. Ajuda mentalmente aquelas pessoas, ajuda você como gestor a monitorar aquele ciclo e ver o quanto ele está sendo produtivo, né? Mudanças são bem-vindas em equipes de criação. Você como gestor não deve reclamar delas, desde que elas logicamente sejam controladas, né? Kanban, reunião diária. Meu Deus, qual a importância de uma reunião diária?
Hoje eu não consigo viver sem reunião diária. Faço reunião com a minha equipe todo dia e todo dia a gente detecta uma coisa que poderia ser feita diferente. Né? Então aquele famoso, no começo das reuniões diárias, comecei a fazer alguns anos atrás. Hoje eu passei o dia inteiro com um negócio que eu não consegui funcionar. Isso não existe mais na diária de hoje. Se o cara fizer isso, falar isso, ele passa vergonha. Porque agora já há um método, já há um modelo a ser startado quando essa situação acontece, de entrar uma pessoa mais sênior, criar um grupo de discussão e resolver aquela necessidade. Né? E aí você consegue, implementando tudo isso, chegar à autogestão. E o que é a autogestão? Você define aquilo que a equipe tem que fazer e ela sozinha, sem precisar de nenhuma intervenção sua, ela produz. Ela internamente determina quem vai fazer o que, quando, como, um ajuda o outro, colabora e ao final é entregue. Autogestão, isso é o sonho do gestor. Tá? Então você consegue. Existem métodos e ferramentas que podem fazer a sua equipe chegar nesse nível. Não coloque a culpa. Mas é porque o meu cliente não vai deixar. É porque a minha organização não vai deixar. Não se coloque esses empecilhos. Você consegue virar um gestor de equipes de criação de autogestão. Basta disciplina, ferramenta e método. Tá? Como o Cervelo pode ajudar equipes remotas? Voltando aqui um pouco. Vocês viram que eu não falei de nenhum método. Scrum, DevOps, seja lá quais outros todos que tem. Mesma coisa em relação às equipes de sustentação. Analise a sua equipe, o grau de maturidade que ela está, estude as metodologias que existem no mercado e coloque algo que faça sentido para você, ok? E às vezes não é uma metodologia inteira. Vou dar um exemplo. Eu estudei muito Scrum e implementei na minha equipe boa parte do Scrum. Mas teve coisas que não funcionaram. Tem coisas que o Scrum diz que tem que fazer que para minha equipe não funcionou. Eu tentei e eu desisti. Implementei outras coisas que o Scrum nem diz que é para fazer, mas misturei com o que eles falam e criei a minha versão do que é um método ágil. É isso que é importante. Não fique preso a metodologias. Não, se eu não faço isso da metodologia, então eu estou errado. Calma. Aquilo lá foi criado para aquilo que ela serve. E às vezes na sua equipe aquilo não funciona. Ok? Bom, como que o Cervelo pode ajudar equipes remotas de criação? Para isso, a gente desenvolveu... Na verdade, a gente desenvolveu para usar. Como a gente hoje tem um método muito bem estabelecido na empresa, de uso do ágil na equipe de desenvolvimento, criação, desenvolvimento. Então, assim, fico muito feliz de que a gente atingiu a equipe de autogestão, então a gente desenvolveu para a gente usar. Né? E é uma coisa boa e foi também, logicamente, pensada para o mercado usar, porque essa é uma dor que muitas empresas têm. Okay? A gente desenvolveu um módulo de gestão de projetos baseado em ágil. Né? Então, essa é a tela inicial aqui do módulo, onde você pode ter uma visão de como está a situação geral dos projetos que você está trabalhando. Né? Então, quantos projetos estão em andamento, quantas tarefas estão atrasadas em todos esses projetos, quantas tarefas estão a vencer, quantas horas orçadas e apontadas tem nesses projetos, qual o backlog desses projetos, aí backlog do ágil, tá? Então, quais tarefas ainda não foram planejadas para ser executadas. Né? Você consegue ter uma visão também de disponibilidade de equipe. Né? Selecionei errado. Vou selecionar a equipe aqui. Quanto está planejado de ser trabalhado por cada membro da minha equipe por semana? Então, nessa semana, como é que está? Nesse mês, como é que está no próximo mês? Tem um projeto grande para entrar. Dá para entrar em julho? Olhando esse quadro aqui, a resposta é não. Não tem como. Vamos ter que começar aqui em agosto. Porque só a partir desse mês que eu tenho espaço no time para trabalhar. Então, isso ajuda muito você a planejar quando as coisas vão acontecer, ok? Aí deixa eu entrar aqui em um projeto, né? Aí a gente já está vendo um projeto em específico, onde você tem aqui os dados daquele projeto, quantas tarefas você tem atrasadas nele, você tem a equipe do projeto que atua nas tarefas, as horas que essas pessoas estão planejadas a atuar, você tem os interessados
que tem interesse em acompanhar o andamento daquele projeto. Você tem um diário de bordo, onde o gerente de projeto vai contando o histórico daquele projeto. Você tem essa tela que eu acho muito importante, eu pedi para o time de dev criar ela, que é a tela de planejamento, né? Que é onde você vê como aquele seu projeto está planejado acontecer, cada uma das entregas, que data elas vão começar e vão terminar, como elas estão divididas em sprints, que equipe está em cada uma das sprints, e eu posso atuar nele, mudando a equipe, adicionando pessoas, removendo, adicionando tarefas aqui nas sprints e brincando à vontade com o meu planejamento do projeto, né? E aí vamos dar uma olhada em uma sprint, porque a sprint é onde a coisa acontece, né? Digo que é onde a coisa ferve, onde você tem um grupo de tarefas que vão ser trabalhadas ao longo do tempo, então você vai acompanhando como está o andamento delas, como está o andamento dela por cada recurso que está trabalhando, né? E você tem o Kanban, tá? Onde o gerente de projeto mais atua, né? Onde ele pode ver para cada uma das tarefas, em que estágio de execução ela está, ele pode vir no backlog, pegar uma tarefa que ainda não está planejada de ser executada e trazer para a sprint, e ele pode pegar essa tarefa e mudá-la de estágio, e ele pode pegar essa tarefa e direcionar para algum dos membros da equipe, né? Então aqui você pode trabalhar. Se você ainda não tem equipes autogerenciáveis, você pode fazer que nem aqui o exemplo onde eu direcionei cada tarefa para um executor. Aí se você tem equipes autogerenciáveis, você pode deixá-las todas sem executor, e a equipe vai pegando essas tarefas e eles vão buscando numa fila de tarefas da sprint trabalhando. Okay? E aqui é a visão das pessoas que atuam nos projetos. Lembra aquele mesmo lugar onde ela atua nos chamados, onde ela abre chamado? Se ela atuar em projetos, daqui mesmo, tá? A ideia dessa tela é ela ser o centralizador de todas as demandas que uma pessoa possa vir a ter. Então ela daqui mesmo já consegue entrar aqui, acessar uma tarefa e atuar nessa tarefa, né? Então ela, vou atuar aqui nessa tarefa, e aqui desde o Kanban, o gerente de projetos, ele consegue acompanhar o andamento das tarefas sendo trabalhadas e tudo mais. Aqui, ó, essa tarefa aqui, ó. Tá vendo? Acabei de dar o play lá e ele já mostra quanto tempo eu estou gastando na tarefa. Pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Falar aí um pouquinho sobre... por último, né? Quais são os benefícios... Nossa, deixa eu dar um Shift F5 aqui, para não voltar. Aí, legal, aprendi. Quais são os benefícios de se ter uma equipe de alta performance? Ampliação de escopo de trabalho sem necessidade de aumento de custo. Fazer mais com a mesma quantidade de pessoas. Satisfação dos clientes atendidos pela equipe, né? E, por último, a história da felicidade, que quando eu li nesses livros de metodologia ágil, eu falei, isso é mentira. Mas é verdade. As pessoas ficam mais felizes de trabalhar dentro de um ambiente de trabalho de uma equipe de alta performance. Elas conseguem ter uma vida pessoal melhor, elas conseguem ter uma vida profissional melhor, e elas começam a dar coisas à equipe que você nem imaginava que elas tinham capacidade de dar. Ok? Então é isso, gente. Eu vou abrir aí para perguntas. Cris, se você quiser entrar aqui e fazer alguma pergunta, fica à vontade. Oi? Tá. Complicado. Porque são vários fatores, né? Você tem ferramentas, você tem métodos, você tem equipe. Mas se eu fosse apontar só um, eu apontaria o gestor. É ele que escolhe qual ferramenta vai ser usada, é ele que escolhe qual método vai ser implementado, é ele que guia a equipe pausadamente para ir evoluindo ao longo do tempo, né?
Não adianta exigir da equipe uma coisa que ela não está pronta naquele momento a dar. Você espana a equipe, né? Então, eu diria que é o gestor. Todo o resto, ok? Mas o gestor é o responsável por escolher a ferramenta, por escolher o método, por ajudar a equipe a sair do estágio de baixa produtividade para uma equipe de alta performance. Vamos lá. Os próximos passos da evolução da ferramenta, em termos de gestão de produtividade, né, a gente tem várias coisas aí, tem coisas aqui que eu não mostrei, né, na ferramenta. Cervelo é uma plataforma bastante extensa, que tem, por exemplo, módulo de gestão de contratos, que eu não entrei aqui, CMDB, módulo de relatórios, eu nem cheguei a mostrar. A gente tem aplicativo mobile, mas eu acho que em termos de gestão de produtividade, a ideia nossa é unir todos esses canais para que tanto o gestor quanto o solucionador, eles não saibam mais se eles estão dentro de um chat ou dentro de um chamado, que as coisas estejam totalmente integradas, todos os canais do Cervelo estejam integrados, né? Isso assim, a gente tem outras coisas no roadmap, mas eu diria, em termos de produtividade, eu acho que seria essa que pode, no futuro, ajudar mais ainda nossos clientes em relação à gestão de produtividade. O pessoal está falando aqui que o som da pergunta não saiu. Então vamos lá. Primeira pergunta foi se eu pudesse apontar um único fator que é o decisor sobre a produtividade de uma equipe, qual seria? Tá? E eu apontei o gestor e eu acho que vocês já ouviram aí. E a segunda pergunta foi qual é os próximos passos que a Cervelo está dando em relação a melhorias que ajudem a produtividade das equipes. Tá? Então, eu acredito que a gente hoje está com uma base bem boa do Cervelo em relação a entregar produtividade para as equipes que utilizam ele. A gente tem uma base de conhecimento bem madura, a gente tem um chatbot maduro, a gente tem um registro de telefone ágil e prático para os atendentes e solucionadores, a gente tem RPA para implementar automatização nos clientes, a gente tem módulo de gestão de projetos para equipes de criação, né? E acho que o próximo passo é realmente integrar isso tudo e deixar mais rápido e fácil o acesso às coisas. Mais alguma, Cris? Pode falar aqui que eu repito para as pessoas, tá? Legal. Pessoal, a Cris está falando comigo aqui e ela falou que por enquanto não tem nenhuma pergunta no chat. Vamos lá, se vocês tiverem algum questionamento, fiquem à vontade para fazer a pergunta, né? Senão a gente encerra por aqui e agradece aí a participação de todos, e caso queiram conhecer mais o Cervelo ou falar um pouquinho mais sobre produtividade de equipes de criação e equipes de sustentação, fica aqui meu contato. Deixa eu voltar aqui para inicial, mauricio@cervelo.com.br. Eu vou ficar à disposição de vocês sempre que vocês quiserem tirar alguma dúvida no que a Cervelo pode ajudar vocês, e também se tiver uma dúvida sobre métodos, funcionalidades, eu também estou à disposição de todos. Ok. Cris? Legal. Pessoal, então agradeço a todos. A gente está encerrando o webinar de hoje. Muito obrigado pela presença de todos e ficamos à disposição de vocês. Tchau, tchau.